Gente, vocês já se depararam com crianças que afirmam serem do sexo oposto e afirmam também que não estão satisfeitas com as suas características do seu sexo? De repente, adoram brincar ou se vestir em oposição ao sexo que pertencem. Essas questões têm sido cada vez mais frequentes nos consultórios de pediatras, de psicólogos, de endocrinologistas e muitas vezes vocês pais não sabem como lidar com essa situação. Então, a primeira grande dica é: fiquem atentos ao como vocês escutam essas diversidades, porque muitas vezes a criança pode estar apresentando essa incongruência entre o sexo e o seu gênero como uma forma de chamar a sua atenção. Por outro lado, a gente tem que ficar atento também, porque se essa incongruência for muito intensa e realmente persistir, impedindo que a criança tenha suas atividades normais, a gente vai ter que ter um olhar mais clínico, cuidadoso e principalmente afetivo. Neste vídeo vou deixar para vocês o material que a Sociedade Brasileira de Pediatria disponibilizou para que a gente pudesse ter mais contato com o que tem se denominado de disforia de gênero, que é exatamente esse desconforto, essa ansiedade que a pessoa tem em relação ao próprio corpo. Então existe um certo desconforto. Algumas crianças chegam a dizer que elas olham no espelho, elas não se reconhecem e principalmente quando elas se deparam com o olhar do outro dizendo: mas parece que você está parecendo menininha ou parece que você está parecendo menininho. Então esse desconforto, esse desencontro é que é denominado de disforia de gênero. E existem alguns critérios para você fazer um diagnóstico, porque na verdade esse diagnóstico ele envolve uma equipe de profissionais, envolve o pediatra, o psicólogo, endocrinologista, educadores, fonoaudiólogos. Então todos juntos precisamos estar de olhos abertos, porque algumas características, embora a Sociedade Brasileira tenha deixado aí escrito pra gente, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque cada criança é uma criança, cada contexto é um contexto e muitas vezes, gente, somos muito mais que o sexo, que o gênero. Nós temos múltiplas possibilidades de vir a ser. E nesse contexto a gente precisa ter condições de aprender, de compreender todas as manifestações do ser na sua totalidade e não na sua particularidade. Os critérios, então, para você fazer o diagnóstico de disforia de gênero são: primeiro, a criança tem que, por mais de 6 meses, gente, insistentemente, apresentar um forte desejo, mas um forte desejo de pertencer ao sexo oposto. Muitas vezes as crianças querem mudar de nome. Ele chama-se José e às vezes fala: não, mamãe, me chama de Maria. Ou a menina chama-se Maria e ela pede: me chama de José, eu não gosto do meu nome, eu não gosto do meu nome. Então, essa insistência em desejar pertencer realmente é um detalhe que a gente tem que ficar atento. Mas, por outro lado, a gente tem que ficar atento também se essa criança não ganhou um irmãozinho ou uma irmãzinha do outro sexo e ela está querendo se identificar com o irmãozinho ou com a irmãzinha. Então, essas características, embora abordadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, elas têm que ser avaliadas em contextos particulares nos quais as crianças se encontram. O segundo critério se refere ao vestimento, né? Imagine você se olhando no espelho, não se reconhecendo naquele corpo. Então o menino ele fica com uma forte tendência a vestir apenas roupas femininas. E a menina fica com uma forte tendência a usar
apenas roupas masculinas. Gente, apenas, olha como é que eu estou enfatizando. É diferente quando a menina quer colocar o sapato do pai, a camiseta do pai, a calça comprida do pai, ou calçar aquela meia, isso é natural, a criança adora brincar. E o menino também, qual é o menino que nunca gostou de mexer com a maquiagem da mãe, brincar de passar batom, andar de salto alto? Isso faz parte do processo natural de desenvolvimento da criança. O critério enfatiza essa insistência em apenas vestir dessa forma. O terceiro aspecto, né, que o manual enfatiza, mas que a gente tem que olhar com cuidado também, é o desejo que as crianças têm em brinquedos de fantasias, assumirem papéis transgêneros, gente. Mas olha que interessante, quem é que nunca, brincando de fantasia, assumiu um papel do sexo oposto? E é muito interessante, né? Eu tô pensando aqui no próprio carnaval, o que a gente faz? A gente se traveste, a gente assume um papel diferente do nosso. Porque, na verdade, o ser humano ele é composto do lado feminino e do lado masculino. E é muito interessante, porque às vezes a gente dá ênfase, eu mesma, mesmo sendo mulher, às vezes posso dar ênfase em determinadas situações à minha dimensão masculina. Então, são critérios que a gente tem que observar, levando em consideração a frequência e a intensidade nos quais essas atitudes, essas condutas aparecem. O quarto critério é a tendência de brincar, como eles colocam aí, né, com jogos e atividades tipicamente usadas por outro gênero. Cuidado com isso também, dependendo do contexto, dependendo da casa. Eu sou uma menina e só tenho priminhos, é claro que para eu pertencer, eu vou fazer a escolha de brincar com brinquedos do sexo oposto. Então, olhem os critérios de alguma maneira com um olhar de sabedoria. O quinto critério se refere à preferência que a criança tem de brincar com pares de outro gênero, mas também tenho que olhar o contexto no qual essa criança se encontra. Às vezes são as únicas crianças que ela tem para desenvolver a própria socialização. O sexto critério se refere a uma forte rejeição, gente, mas é uma forte rejeição. Olha a intensidade e a frequência que precisam ser observadas. Por exemplo, do menino em brincar com atividades tipicamente masculinas. O problema é que esse tipicamente já é determinado culturalmente. Então, infelizmente, a nossa sociedade separa o que é do menino e o que é da menina. Então, existe aí dentro desse critério da Sociedade Brasileira de Pediatria essa ênfase. Tipicamente, eles rejeitam absolutamente tudo que é de menino e as meninas rejeitam tudo que é, entre aspas, tipicamente feminino. Mas precisamos novamente olhar esses critérios com bons olhos, verificando o quanto que a discriminação não se encontra dentro da gente. O sétimo critério se refere a um desgosto intenso em relação à anatomia do próprio corpo. Eu fiquei tentando comparar, esse aspecto com o anoréxico, sabe? Ele se olha no espelho e se sente gordo. Então, existe uma distorção da imagem corporal. Então, o disfórico também, ele se olha e ele não se reconhece, ele se sente desconfortável naquele corpo. Por isso, ele quer alterá-lo, utilizando às vezes uma roupagem diferente, brincando com brinquedos que de alguma maneira se identificam com a imagem corporal que ele tem. Então são formas que ele vai encontrando de se autorregular e de alguma maneira preencher esse vazio que existe entre ele e ele mesmo. O oitavo critério diz respeito ao desejo intenso de possuir características primárias e ou secundárias em relação ao gênero que ele sente que ele pertence.
Entretanto, gente, antes de vocês fazerem o seu diagnóstico precoce, o mais importante é vocês evitarem essas brincadeiras, né? Esse olhar que de alguma maneira contém tantos preconceitos que também vão interferindo na imagem que a criança vai fazendo dela mesma. Eu tô pensando aqui, até que ponto você não é esse espelho que distorce a imagem da criança? Você já pensou nisso? Então vamos avaliar o sofrimento intenso que uma criança pode estar vivenciando e os prejuízos que podem ser muito significativos no seu cotidiano. Procure ajuda, procure um pediatra, um endocrinologista, um profissional antes de você, no seu olhar, diagnosticar. Porque às vezes a patologia está muito mais no olhar de quem olha do que de repente naquela vivência da criança. Mas se por acaso esse for o caso, se a criança realmente estiver vivenciando essa disforia, eu queria que você entrasse em contato com os seus sentimentos e tentasse encontrar na sua vivência alguma discrepância entre aquilo que você vive e aquilo que você gostaria de estar vivendo. Essa diferença é que causa o sofrimento. É preciso desenvolver a intersubjetividade para encontrar no outro aquela dificuldade que eu vivencio também. E para que de alguma maneira a gente compreenda melhor essas questões, na quinta-feira, às 21 horas, vou deixar a minha live salva, exatamente porque vou conversar com uma pesquisadora. Ela está trabalhando exatamente essa questão de sexo, gênero e sexualidade. É um tema atual e nós temos que abrir nossas mentes e nossos corações para abarcar essa multiplicidade de formas de ser e estar no mundo. Beijos grandes. Se vocês gostaram, por favor, curtam, compartilhem e nunca deixem de investir no conhecimento. O conhecimento, ele supera barreiras, supera discriminação. E eu sei que você está no meu time.